Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que o Fernando lá do canal Não Importa o Que Digam, eu nunca vi o rapaz tão revoltado com o Flamengo assim. Dessa vez fiquei até surpreso das coisas que ele falou ali em relação ao Flamengo e senti uma raiva que eu nunca tinha visto nele antes, tá? Ele falou algumas coisas ali que eu vou deixar para vocês verem aí. Também estou trazendo um corte aí da mídia paulista falando sobre o Pedro, né? Falando que o Pedro, quando tá no seu melhor momento, ele joga ao ponto de ser até taria, entendeu? Eu não quero falar aqui para não ficar falando palavrão aqui pro YouTube, mas ficou muito bom o vídeo, tá? Os créditos vai estar na descrição, verifica se você tá inscrito no canal, deixa esse likezinho aí, aqui eu não vou ficar enrolando não, entendeu? Vou jogar logo pro vídeo pra vocês verem, valeu? E clica no botão hypar aí, bora lá que o vídeo ficou sensacional. Vindo de quem veio, ainda mais do Chato Palestra, eu pressuponho que esse post, ele foi uma resenha, uma zoeira, que acabou sendo levado mais a sério que devia. E aí foi um prato cheio pro flamenguista, que ontem o próprio perfil oficial do Flamengo postou lá o áudio de um torcedor do Fluminense. A gente precisa entender que esse tipo de campanha ou de postagem, ela não diz quase nada pro Palmeiras, ela não soma quase nada pro Palmeiras, mas ela soma muito pro ego do rival, né? Ou seja, se a gente é palmeirense, precisa entregar o jogo pra LDU para não enfrentar o Flamengo. Olha lá, lembre-se, você é palmeirense, você torce pra um time incapaz. Aí, ô chato palestra, incapaz do quê? Quem é o líder, o Palmeiras ou o Flamengo? O Palmeiras. A gente não ganhou do Flamengo uma Libertadores. Nos últimos campeonatos brasileiros, quem ficou mais à frente, quem quase tirou o título do Botafogo, quem tirou o título do Botafogo foi o Flamengo. Se dependesse do Flamengo, o Botafogo teria ganho 2, por exemplo. Então, assim, esse é o time incapaz? Claro, cara, eu entendo que tenha variáveis nos times, que é no nosso time, que a gente precisa conversar, debater, trocar uma ideia. Mas esse tipo de campanha você não vai ver sendo feita do lado de lá, cara. E eu acho que esse tipo de brincadeira, que eu acho, conhecendo, começou com uma resenha, mas tem 1000 compartilhamentos. E quando você passeia aqui nos 1000 compartilhamentos que teve, em 1 milhão de visualizações, vocês vão perceber que esse alcance ele poderia ter sido direcionado de uma outra forma, que é como a gente vai conversar aqui no vídeo. Ou seja, de uma forma mais pró-Palmeiras e não pró-Flamengo, porque ele acaba sendo um post que aumenta a autoestima do flamenguista. E é isso que a gente quer? A gente quer aumentar a autoestima do flamenguista? É isso que a gente quer. Como líder da competição, aumentar a autoestima do flamenguista e falar, vai lá, é capaz. O Palmeiras é incapaz, então vocês são capazes demais de vencer. O super capaz Flamengo, que não venceu o Cruzeiro, não venceu o Bahia, empatou com o Grêmio, né? Ganhou do Palmeiras de uma forma roubada e não legítima, ganhou do Palmeiras na ida de uma forma questionável também. Então, assim, esse é o time super capaz, né? Continua, vamos lá. Porque aí chega no grandão, no decisivão. Grandão é o caralho. Flamengo não é grandão porra nenhuma. Se ele fosse grandão, era ele que tava brigando com o Botafogo pra tirar o título do Botafogo ano passado. Era ele que teria tirado o título do Botafogo. E quem tirou foi a gente. Foi a gente, não foi eles. Então grandão é nós. A gente tem que começar a olhar pra gente e falar, grandão é nós. Esse negócio de grandão é o Flamengo, não. Eu entendi o ponto dele aqui, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Eu não tenho QI baixo, não. Mas é um pouco disso que fala do momento que a gente tá vivendo. Nós somos. Nós somos e podemos ser. Esse negócio toda hora de colocar esses caras como grandão já deu. Tem uma coisa em jogo. Por mim, eu prefiro ver o Botafogo bater penta da Libertadores. Penta! Eu prefiro que o Botafogo bata 10 títulos brasileiros com Textor ao ver o Flamengo bater Libertadores e Brasileiro. Entende, palmeirense? O que a gente precisa fazer, o que já está na nossa história em 2015, é não deixar esses caras pegar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Então, não é que foi criada uma narrativa fingindo que o Palmeiras é perfeito, é porque é um momento, nós contra eles, como foi Copa do Brasil, Palmeiras contra Santos, parça. Não é difícil, você é inteligente pra caralho, bicho. Você é inteligente pra caralho. E aí teve super influenciadores nossos que dependem do Flamengo pra sobreviver e pagar suas contas, que ainda por cima compram a narrativa e colocam, né, no seu vídeo que o Palmeiras deveria ter sido goleado, que o Flamengo tem o direito de reclamar do doping. Por quê? Porque atende o lado flamenguista do amigo aí, ó, que tá colocando os coraçãozinhos aqui embaixo, aqui, ó. Entendeu? O Prime do Pedro é putaria. É proibido para menores de 18. Não, peraí, Vadrá. Ele participou dos 3 gols. E a gente é obrigado a ouvir que o Pedro
tem que principalmente marcar a saída de bola do adversário. Você acha que o Pedro é aquele espinho do peixe na goela do palmeirense, Vadrago? Com certeza. Se ele jogar sempre dessa forma, o que é difícil, ele vai pra Copa do Mundo, meu irmão. Você tá azedo hoje, Vadrago? Um pouco, Sabe sempre. por que ele não vai jogar? Mas Sempre espera aí, assim? calma. Sabe por quê? Não, porque eu não aguento. Ele começa a falar besteira, eu tenho que me pronunciar. Por que ele vai jogar sempre Ué, assim? porque não é toda hora que vai pegar um Bruno Fux pela frente. O Bruno Fux pedia a Simplesmente por passagem. isso. É, mas o Pedro jogou demais. Simplesmente por isso. Porque pegou um zagueiro de cintura dura, que só sabe fazer lançamento, e na hora de fazer o dele mesmo, viu o pé do frango azedar ou não azedou. Aí fica todo mundo aí batendo palma pro Pedro Pedroca. Peraí, No jogo para, de ontem, para, poderia espera. ter colocado o Thiago Silva. O Pedro deitaria do mesmo jeito. Ontem ele tava... Espera um pouquinho, Não, Ivan Drago. aquele primeiro gol O Prime. que ele girou, se é um zagueiro, se é o Zé do Coco, tinha dado uma ripada nele que... Você sabe que o Zé do Coco jogou pro meu time uma vez na o Zé do Coco da ponta da praia. E ele joga bem, o Zé do Coco. Então, o Zé do Coco não jamais o Pedro teria girado o que fez em cima do Bruno Fux. Espero que vocês tenham ciência e viram que esse Bruno Fux é mais do mesmo. Ô, Ricardo Melo, antes de botar... Mais ou menos, Antes tá? de chamar a participação do ouvinte, o Ivan Drago teve indigestão. E eu sei que você ficou com um gostinho de quero mais, não ficou não? No final de semana? Olha, graças a Deus temos um campeonato. Porque se o Palmeiras ganhar ontem, já Elvis teria terminado o Campeonato Brasileiro, que, aliás, tá chato pra chuchu. Chato é você. Deixa eu te falar uma... quando o seu time não tá brigando pelo título, geralmente ele fica chato mesmo. Agora, você sabe que ontem, assim que acabou, aliás, no intervalo do jogo, eu lembrei de você. Eu peguei você... E eu acertei. Né? Eu peguei você, imaginei você com aquele bracinho cruzado, olhando de lado assim, ó. Com aquela frase que você falou que o Flamengo ia golear o Palmeiras, eu já imaginei, que fez 3-1, eu falei, o Ricardo Melo vai acertar. Ué, eu não acerto. E vai ficar insuportável na semana inteira. Mas aonde foi que eu errei aqui em algum não foi programa? goleada. Você falou que ia ser goleada, não foi. Você errou o ano inteiro. Não foi goleada. Eu errei aonde? Me aponte os erros. Como que é? Ué. Peraí, não tô entendendo. Teve pênalti pro Quer Palmeiras dizer que ontem. o Palmeiras agora passou pra esse lado do balcão? Teve pênalti pro Palmeiras. E agora é que o senhor não vai admitir jamais. Tão de bico? Que pênalti aonde? O senhor tem memória curta. Que pênalti aonde? O senhor é aquele peixe lá que tem a memória curta, que eu esqueci o nome agora. Você lembra qual que é o da Dory lá, o do Procurando Nemo? Não. Só uma pergunta, esse óculos aí é estética? Você acha que foi pênalti? Muito. Não é pouco, não. Então no futebol brasileiro vai ter 1.500 pênaltis por partida. Todo escanteio tem que ser marcado um pênalti. Porque toda hora tem esse empurrão, esse safanão, esse picolé de osso. Não, senhor. Deliberadamente o Jorginho empurra o Gustavo Gomes para que ele não executasse o movimento. Eu não tô... Com as duas mãos nas costas. Não, houve empurrão. Houve. Você assistiu o jogo com a TV desligada? Não, eu tô admitindo, houve empurrão. Mas do empurrão ser pênalti... É uma longa história. Ô, Ricardo Melo, não começa a querer fazer um malabarismo aqui pra querer... Por que o Palmeiras perdeu do Flamengo no Maracanã ontem, meu caro Ricardo Melo? Simples resposta. Porque é freguês. Jogando no Maracanã é freguesaço de cardeneta. É só jogar o CPF lá e pra próxima. Simplesmente isso. Faz 10 anos que o Flamengo, toda vez que o Palmeiras vai lá, dá uma cacetada no Verdão. E por que o senhor Wilton Pereira Sampaio, que é o melhor árbitro do Brasil, segundo alguns, não deu a penalidade em cima do Gustavo Gomes? Também uma pergunta fácil e até imbecil, desculpe, mas porque não houve nada? Porque não houve. Pra mim não houve. Se marcar aquele pênalti, tem que marcar toda a bola alçada dentro da grande área e quando um cara dá uma encostadinha, um empurrãozinho, você tem que ver a intensidade do empurrão. Se aquele empurrãozinho bobo, tirou o equilíbrio do Gustavo Gomes. A gente vê toda hora isso no futebol. Toda hora. E uma jogada no meio de campo que o Gustavo Gomes empurrou o Jorginho foi exatamente igual. E o árbitro não deu nada. Quer dizer, seguiu o mesmo critério. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. E, cara, o Fernando, daquele jeito ali, eu nunca vi não, hein? Revoltado com o Flamengo daquele jeito. Parece que o Flamengo passou a maior parte do campeonato na liderança. E eles pegaram a liderança agora e parece que, tipo assim, é minha liderança. Agora ninguém mais vai pegar. Não pode. Não pode.
Não adianta, amigo. Pode chorar, pode morder as costas. Não vai levar o brasileiro. Não vai levar o brasileiro. E reclamar de arbitragem realmente é brincadeira, cara. É brincadeira, porque falar que, pô, ganhamos roubado lá no... né? Lá, tanto na ida quanto na volta, pô, tá de sacanagem, né? Falar um negócio desse. Um time que, pô, só chegou nesse nível de pontuação porque teve aí pelo menos 11 pontos. Eu já falei isso uma vez aqui. Entendeu? A diferença do tal pênalti que não foi dado pro Palmeiras nesse último jogo, pros pênaltis ou pros pontos que o Palmeiras ganhou com erro de arbitragem, é que a maioria dos pontos que o Palmeiras ganhou com os erros de arbitragem foi geralmente segundo tempo, final de jogo. Não dá tempo do time adversário correr atrás. O pênalti que era para ser dado contra o Palmeiras pro São Paulo já foi no segundo tempo. E ali sim ia abrir 3-0. Então se serve... Olha o argumento deles. Se o árbitro dá o pênalti pro Palmeiras, o jogo seria outro. Se o árbitro dá o pênalti pro São Paulo, também o jogo seria outro. Serve para um, serve para o outro. E a gente ainda tem um detalhe, né? Que na origem da jogada, entendeu? Teve um empurrão no Arrascaeta. Que quase ninguém, eu trouxe até esse vídeo ontem com a Marília, teve esse empurrão no Arrascaeta. Será que se o árbitro não revisse com o VAR desde o começo da origem da jogada, não teria anulado o pênalti? Entendeu? Mas não, ele seguiu um critério. Então o critério foi adotado todo o jogo. Quer dizer, todo o primeiro tempo. Tanto que ele não marcou o empurrão, aquele agarra-agarra na origem da jogada também do gol do Flamengo. É critério, cara. Mas é claro que foi uma pressão pro Wilson deixar o jogo correr. Entendeu? E para deixar o jogo correr, que no Brasil só é pancadaria. A ideia do Palmeiras era essa, jogar no contra-ataque. Quer dizer, no começo não, ele veio para tentar surpreender. Mas a ideia deles era pelo menos tentar arrancar um empate do Flamengo. E se não desse para levar no jogo, seria na pancadaria para parar, esfriar o jogo, não deixar o Flamengo jogar. Eu acredito que seria assim. Só que o Wilson deixou o jogo correr. Isso aí, quem quer jogar futebol, né, se sobressai. Beleza? Os cards vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal. Deixa esse likezinho aí para dar essa moral. Vai me ajudar muito aqui. Não custa nada, é só um cliquezinho, valeu? E clica no botão hype aí para dar essa moral também. Eu vou nessa, um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.